A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. E hoje o tema escolhido é sobre câncer de pele. Não costumamos pensar na pele como um órgão, mas é isso o que ela é. E é o maior órgão do nosso corpo, responsável pela troca de calor e água com o ambiente, encarregado de proteger os órgãos internos contra bactérias e de captar e enviar para o cérebro informações sobre o calor, frio, dor e tato. A pele tem 3 camadas, a epiderme, mais externa, a derme e o tecido subcutâneo, que é mais profundo. A epiderme é bem fina e, por sua vez, tem 3 camadas. A superior, formada por células chamadas queratinócitos, a média e a mais interna, formada pelas chamadas células basais. As células basais dão origem aos queratinócitos, também chamados células escamosas, que produzem queratina e impermeabilizam a pele, e aos melanócitos, células que produzem melanina. É o pigmento marrom que dá cor à pele e cuja função é proteger as camadas mais profundas da pele contra os efeitos nocivos da radiação solar. Negros e brancos possuem a mesma quantidade de melanócitos, mas as pessoas de pele escura produzem mais melanina, especialmente uma chamada eumelanina, mais eficiente na proteção contra os raios ultravioletas, que é UV, do sol. E por isso que negros e afrodescendentes têm menor risco de desenvolver o câncer de pele. A derme é a camada intermediária da pele, é mais espessa que a epiderme e abriga as glândulas sebáceas, folículos pilosos, que são as raízes dos pelos, e os vasos sanguíneos e nervos. O tecido subcutâneo, às vezes chamado de hipoderme, é responsável pela retenção do calor do corpo e funciona como um colchonete que absorve impactos e protege os órgãos internos contra choques e pancadas. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum e representa mais de metade dos diagnósticos de câncer. São estimados 181.430 novos casos no Brasil em 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. Há 2 tipos básicos de câncer de pele: os não melanoma, geralmente das células basais ou das escamosas, e os melanomas, que têm origem nos melanócitos, as células produtoras de melanina. Os não melanoma representam 95% do total dos casos de câncer de pele. E os 2 tipos mais comuns são os basocelular, que é o carcinoma de células basais, e o espinocelular, que é o carcinoma de células escamosas. O carcinoma basocelular, ou de células basais, tem origem nas células basais da epiderme e representa 75% dos casos de câncer de pele. É mais comum em pessoas de meia idade e idosos e geralmente aparece em áreas muito expostas ao sol, como o pescoço, o rosto. Como o hábito de tomar sol e ir à praia por longos períodos se popularizou nas últimas décadas, esse tipo de câncer tem aparecido em pessoas cada vez mais jovens. O carcinoma basocelular se desenvolve lentamente e dificilmente se espalha para outras áreas do corpo, mas exige tratamento mesmo assim. E entre 35% e 50% das pessoas que tiveram esse câncer de pele vão ter outro num prazo de 5 anos após o diagnóstico. Isso significa que quem já teve câncer de pele tem de fazer um acompanhamento permanente. O carcinoma espinocelular ou de células escamosas tem origem na camada mais externa da epiderme e responde por 20% do total de casos. Geralmente aparece no rosto, orelhas, lábios, pescoço e no dorso da mão. Também pode surgir de cicatrizes antigas ou feridas crônicas da pele em qualquer parte do corpo e até em órgãos genitais. Carcinomas espinocelulares
tem risco maior que o basocelular de invadir o tecido gorduroso, atingir os linfonodos, que são glândulos linfáticos, e outros órgãos. Há vários outros tipos de câncer não melanoma, mas são bem mais raros e representam apenas 1% do total. A maioria dos tumores de pele são benignos, dificilmente se transformam em câncer, mas é um sinal de que alguma coisa está errada em sua pele e você deve procurar um especialista. Há também a queratose actínica. São lesões pré-cancerosas provocadas pelo efeito cumulativo da exposição aos raios ultravioleta. Caracteriza-se pelo aparecimento de pequenas lesões ásperas, avermelhadas ou cor da pele, no rosto, orelhas, dorso da mão, braços e até na cabeça de homens calvos. É mais comum em pessoas de meia idade e pele clara. São classificadas histologicamente em 5 tipos: hipertrófica, atrófica, boenoide, acantolítica e pigmentada. Pode apresentar transformação desenvolvendo o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular in situ ou doença de Bowen é o estágio inicial do câncer de pele de células escamosas. In situ significa que o câncer ainda está restrito ao local onde se originou e se caracteriza pelo aparecimento de manchas rosadas na pele, também provocadas pela exposição ao sol. Clinicamente, caracteriza-se por área eritematosa coberta por crostas, com lesões bem definidas com bordas irregulares. A maioria dos pacientes são idosos, em 1/3 deles as lesões são múltiplas. A cirurgia é o tratamento de escolha, com melhores índices de cura, porém a radioterapia, crioterapia e quimioterapia também são empregadas. A leucoplasia oral é caracterizada por mancha ou placas brancas localizadas na mucosa oral ou na língua. As lesões são desencadeadas por trauma mecânico, próteses dentárias ou trauma químico, como o fumo. A transformação maligna é rara, mas toda a lesão leucoplásica na cavidade oral deve ser biopsiada. O tratamento consiste no afastamento do mecanismo de trauma, seja ele mecânico ou químico, e a avaliação periódica. Existe também o carcinoma in situ na mucosa oral, ou papilomatose oral florida. O diagnóstico histológico é obrigatório. No tratamento cirúrgico das formas localizadas, pode-se utilizar a crioterapia ou curetagem e eletrocoagulação. O uso do etretinato sistêmico também é realizado com boas respostas. Todas essas informações estão sendo tiradas do site do próprio Hospital AC Camargo. Existe também o queratoacantoma. Assemelha-se clínica e histopatologicamente ao carcinoma espinocelular. Localiza-se de preferência em áreas descobertas como face, antebraço, dorso das mãos e pescoço. Existem formas solitárias ou múltiplas. A fase de crescimento rápido de 4 a 8 semanas. O período estacionário e involução espontânea de 4 a 6 meses. A exerese total da lesão é importante para o diagnóstico e o exame histopatológico é imperativo. Por ser um câncer que compromete inicialmente a pele, o diagnóstico precoce pode ser feito, na maioria dos casos, apenas com exame físico, dispensando a necessidade de exames sofisticados. O diagnóstico precoce é a chave para o tratamento de qualquer tipo de câncer e também para o câncer de pele. Essas são algumas informações. O importante é que haja prevenção contra os raios nocivos ao sol. E para falar um pouquinho de tudo isso, segue a entrevista com o doutor dermatologista do Núcleo de Câncer de Pele e Dermatologia do AC Camargo. Então acompanhe a matéria e fiquem atentos. Ao Céu, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Muito boa tarde. Está começando mais um programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. E hoje eu vim conhecer o Departamento de Oncologia Cutânea do Hospital AC Camargo para falar com o Dr. Marco Antônio de Oliveira, que é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá e com realização de 2 residências médicas, sendo uma pela Unifesp e a segunda em Dermatologia pelo Complexo Hospitalar Padre Bento em Guarulhos, a serviço do SUS. É isso, doutor. Muito boa tarde. Boa tarde.
Doutor, seja bem-vindo ao programa e hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o sol, os cuidados, o câncer de pele. Então eu queria começar perguntando para o doutor se a população em geral está realmente preocupada com essa questão da proteção solar. Hoje nós temos a informação. Se nós avaliarmos a população de um modo geral, nós sabemos que uma boa parte dela está informada. Quando nós conversamos com nossos pacientes, ou amigos, familiares, ou pessoas conhecidas, todo mundo hoje sabe do malefício que o sol em excesso pode causar à pele. Mas, uma coisa é a pessoa saber e a outra é ela se proteger. Com relação à mudança climática que nosso planeta está vivendo, hoje tomar sol é muito diferente do que tomar sol alguns anos atrás, não é verdade, doutor? A gente tem que ter muito mais cuidado. Exato. O planeta ele está mudando, seja pelas alterações próprias inerentes da natureza, como também dos efeitos do homem, tanto que hoje nós vemos tantas reuniões globais com a tentativa de diminuir a agressão à natureza e esse impacto da poluição no meio ambiente. Uma característica muito comum e também muito bem conhecida é esse comprometimento da camada de ozônio pelos produtos químicos. O que nós vemos hoje, que a camada de ozônio, que é uma camada de filtro que nós temos do planeta Terra contra os raios ultravioleta, quer dizer, essa camada de ozônio ela barra os raios ultravioleta na sua grande quantidade e que essa camada, uma vez sendo destruída, perde essa camada de filtro. Isso significa que os raios ultravioleta chegam hoje com maior quantidade e maior intensidade na Terra. E isso também na nossa pele. No caso do ser humano, esse ultravioleta ele favorece a predisposição ou acelera o aparecimento da catarata, ele acelera o envelhecimento, toda a sua gama de alterações e também favorece a formação do câncer de pele. E com relação então a esses raios ultravioletas, qual o horário mais indicado? É por isso que é determinado então aquele horário da manhã? Exato. Nós temos 3 tipos de raios ultravioleta. O ultravioleta A, B e C. O ultravioleta C ele não chega até nós. O ultravioleta A ele tem a mesma intensidade durante todo o dia. É um ultravioleta mais relacionado ao envelhecimento cutâneo, mas que também favorece o câncer de pele. O ultravioleta B é um ultravioleta que ele tem o seu pico das 10 horas da manhã às 4 da tarde, por isso que nós reforçamos, e ele tem um vínculo, uma relação muito importante com o câncer de pele, mas também com o envelhecimento cutâneo. Por isso nós pedimos sempre que use protetor solar, especialmente das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, mais preocupados com a prevenção do câncer de pele. Mas a questão do protetor solar, ele tem aqueles graus de proteção e também existe a coisa da indicação para cada pele, não tem... É todo mundo, por exemplo, que precisa usar um protetor fator 60, é isso? Exato. O que nós fazemos é sempre assim, dar a informação geral. A informação geral é evitar o sol das 10 da manhã às 4 da tarde e usar protetor entre 20, um fator com FPS, que é aquilo que está escrito na embalagem, que significa de fator de proteção solar, entre 20 a 30. Então, toda vez que você vai escolher o protetor, entre 20 a 30. Isso para as pessoas urbanas que saem de casa, vão para o trabalho, do trabalho para casa. Aquelas pessoas que trabalham no sol, por exemplo, o carteiro, o leitor de energia elétrica, o sorveteiro, quer dizer, aquela pessoa que está o dia inteiro ali, se exposta à luz do sol, esse tem que usar um fator mais alto. Aí sim nós recomendamos um fator 50 pelo menos, e independente se o fator é 5, 10, 50 ou 500, o protetor solar deve ser aplicado a cada 4 horas. Muita gente às vezes tem a ideia que eu usei um fator 100
então não preciso reaplicar, porque ele é mais forte que o fator 50. Não. Todos eles têm uma duração em torno de 4 horas, que é o que nós preconizamos reaplicar. Mesmo aquelas pessoas que têm sudorese maior? Então, aí vem o tipo de pele de cada um. Então, a pessoa que tende ao negro, com a pele mais negra, ela tem uma proteção da própria natureza dela, quer dizer, ela tem mais pigmento ali que protege ela contra o sol. Diferente daquela pessoa muito clara, com os olhos claros e cabelos claros, que é aquela pessoa que nunca se bronzeia e sempre queima. Quando nós colocamos essas pessoas juntas, é claro que a pessoa negra tem uma proteção maior. Então não dá para falar os dois têm que usar protetor solar. De qualquer maneira, por isso que a regra geral é fator 30 em todo mundo a cada 4 horas. Lembrando de novo que a tendência a desenvolver câncer vai ser mais na pessoa branca, mas a pessoa de pele negra também tem, sim, o seu risco de desenvolver um câncer de pele. E a recomendação para as crianças? As crianças até 6 meses, nós recomendamos que não sejam expostas ao sol, elas não têm essa necessidade. A partir dos 6 meses, exposições esporádicas, de 20 minutos no sol do começo do dia ou no final do dia, aquele restinho de sol ou comecinho de sol, e que a partir de então já comecem a usar o protetor solar infantil.